Bom dia, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Mais uma vez, começando a semana da melhor forma possível, com direito penal. Enfim, na próxima aula, a gente vai concluir a apresentação, dos debates que nós iniciamos na semana passada a respeito dos crimes contra o patrimônio. E eu vou aproveitar essa janela, que nós temos essa aula gravada, para, então, a nossa aula ao vivo, a respeito dos crimes contra o patrimônio, para o encerramento deles, e vou trazer para nós, hoje, considerações importantes a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que eu vou fazer isso? É muito importante a gente trazer, dentro do curso, ao longo do estudo do direito penal, temas relacionados e institutos relacionados a normas especiais, à legislação complementar. Da mesma forma, então, que fiz com vocês considerações ao longo do curso, quanto a Lei 11.343 de 2006, por exemplo, a Lei de Drogas, eu tenho também que trazer algumas considerações a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que tange às disposições penais, ao chamado direito penal juvenil. Porque, obviamente, as questões cíveis relacionadas, por exemplo, à perda do poder familiar, as questões cíveis relacionadas, por exemplo, à ideia de adoção e afins, colocação em família substituta e derivados, é pauta destinada aos eméritos professores de direito civil. Cabe, então, ao professor do direito penal trazer considerações a respeito da legislação complementar, e aí, no que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, obviamente, me cabe trazer as considerações do direito penal juvenil, do direito penal infantil, ou seja, dos eventuais atos infracionais cometidos por criança ou por adolescente. Ato infracional, grave esse termo. Quando eu trago aos doutores a ideia de ato infracional, eu estou lhes dizendo que criança e adolescente não comete crime. Eu estou dizendo que criança e adolescente comete ato infracional análogo a crime. Eu estou dizendo que criança e adolescente comete ato infracional análogo a crime. Duas considerações muito importantes. A primeira delas diz respeito à noção de proibição da proteção deficiente. O princípio da proibição da proteção deficiente é derivado de diretriz constitucional. O que é uma diretriz constitucional? Diretriz constitucional é uma norma, por óbvio, dentro da Constituição da República, que traz um norte, traz uma obrigação, traz uma ideia, mas ela não expressa necessariamente como essa ideia se consolida. Então, quando nós fazemos a leitura das disposições constitucionais envolvendo a criança ou adolescente, nós percebemos, indene de dúvidas, que cabe à comunidade como um todo, e não só aos entes federados, não só à administração pública direta ou indireta, mas à sociedade como um todo, inclusive aí nós jurisdicionados, à tutela da criança e do adolescente. Então, primeiro princípio importante, proibição da proteção deficiente. O que o princípio da proibição da proteção deficiente nos impõe? O princípio da proibição da proteção deficiente nos impõe que, em eventual conflito de normas, anote isso que é importante, sempre prevalecerá a norma o quê? Mais benéfica, a norma mais protetiva a quem? À criança e ao adolescente. Entendo e faço questão aqui de consignar que essa definição de preponderância da norma mais benéfica se aplica também à interpretação do juiz no caso concreto, nem sempre quando houver conflito entre normas.
Então, se para resolver um caso concreto, o juiz precisa aferir uma situação mais benéfica à criança, ainda que não se esteja diante de um conflito aparente de normas, o juiz deve, obviamente, se curvar à situação mais benéfica à criança. Não é a situação mais benéfica ao pai, não é a situação mais benéfica à mãe, aos genitores. O juiz deve se curvar sempre à situação mais benéfica à criança e ao adolescente. Para fins, então, de Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que entender criança como sendo aquela, nós temos que entender criança como sendo aquela que tem 12 anos incompletos. E de 12 anos completos até 18 incompletos, nós temos aí a figura do adolescente. Então, criança até 12 anos incompletos. Adolescente, 12 anos completos até 18 anos incompletos. E de 18 anos completos até 21 anos, nós temos a menoridade relativa. Perfeito até aí? Bem, a respeito da sistemática internacional envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que fazer uma análise, é nossa obrigação fazer uma análise a respeito das medidas socioeducativas, nós vamos ver daqui a pouco, mas entender o Estatuto da Criança e do Adolescente como sendo premissa de igualdade substancial. Nós temos que entender o Estatuto da Criança e do Adolescente como sendo uma norma, uma lei direcionada e derivada dos preceitos de igualdade substancial. Igualdade substancial na via de medida afirmativa. O que são medidas afirmativas, Hugo? Me traz um exemplo disso aí. Bem, num primeiro momento, o exemplo que traz mais tato a nós, que está mais próximo do nosso contexto, é a questão da Lei 11.340 de 2006. Nós temos, então, a figura da Lei Maria da Penha. O que é, então, uma medida afirmativa? São disposições legais que guardam obediência ao princípio da igualdade substancial. Quer ver? Para a gente trazer primeiro o exemplo e depois a definição, um outro exemplo de medida afirmativa, nós temos as cotas universitárias. As cotas universitárias para negros, por exemplo, ou as cotas universitárias para a população de baixa renda. Ou seja, entro agora na definição como medidas afirmativas são aquelas que se curvam ao tratamento diferente dos desiguais. Então, a igualdade ela deve ser entendida não só na sua vertente formal. Sim, tratar os iguais de forma igual, mas os desiguais merecem ser tratados consoante as suas desigualdades. Os diferentes devem ser tratados na medida de suas desigualdades. Então, quando eu trago para vocês a ideia, quando eu trago para vocês a noção de tratamento diferente dos desiguais, eu não estou falando em privilégio, mas eu estou falando em combate das desigualdades. Eu estou falando em combate das desigualdades. E o Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que uma ação afirmativa, do que uma medida afirmativa. Por quê? Consoante disposição constitucional da proibição da proteção deficiente, o que é que o ECA faz? O ECA traz para nós a obrigação de tratamento especial da criança e do adolescente, que tem vulnerabilidade presumida. Então, anote isso, que é importante. Criança e adolescente, independentemente da situação, ele tem a vulnerabilidade presumida. E por que eu disse lá no início da nossa conversa que criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional análogo a crime? Você nunca mais vai esquecer o porquê dessa frase. Preste bastante atenção, porque isso é algo que muitas pessoas sabem,
tenho certeza que grande parte dos alunos já conheciam essa expressão, de que criança não comete crime, que criança comete ato infracional análogo a crime. Eu vou explicar o porquê disso, você vai entender. Na hora que eu acabar de explicar o porquê disso, eu vou trazer um baita questionamento, que nós vamos responder ele no próximo bloco. Entendeu a sequência da aula? Então, eu vou explicar a expressão do porquê se afirma que criança não comete crime, comete ato infracional análogo a crime. Vou trazer um questionamento que vai ser respondido no nosso próximo bloco. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, um minutinho. Aí a tela está compartilhada. Bem, vamos explicar o porquê da frase. Pessoal, dispõe o artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique, outro ato libidinoso. Temos aí a definição do que seria o crime de estupro. Tá bem? Então, ao contrário do que muitos acreditam por ignorância, por desconhecimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não regula os crimes eventualmente cometidos pelas crianças e pelos adolescentes, não. Porque a definição do fato típico não é obediência do ECA. A definição do fato típico é disposta no Código Penal e na legislação especial. Então, por que do ato infracional análogo a crime? Veja, um adolescente que, por exemplo, constrange alguém, constrange uma determinada vítima, mediante violência, a ter com ele conjunção carnal, nós não vamos ter uma previsão desse delito no Estatuto da Criança e do Adolescente, não. A previsão do delito, ela continua sendo expressa aonde? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Perdão, ela não é disposta, perdão, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela continua sendo disposta no Código Penal. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer para nós lá, observe, ele vai trazer para nós o tratamento que vai ser dado à criança e ao adolescente que, eventualmente, que porventura, cometerem o fato típico descrito na legislação penal. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não traz para nós crimes que, eventualmente, vão ser cometidos por criança ou adolescente. Quem define o fato típico é o Código Penal e a legislação complementar. Então, nesse aspecto, por que ato infracional análogo a crime? Porque a definição de fato típico é a mesma do crime. Contudo, não se aplica à criança e adolescente o preceito, o quê? Secundário do tipo. Então, por que ato infracional análogo a crime? Porque, analogamente, a definição do fato típico está no Código Penal e na legislação complementar. E por que é meramente analogia? Por que o ato infracional é uma mera analogia? Que não se aplica à criança e adolescente o preceito secundário do tipo. Não se aplica à criança e adolescente o preceito secundário do tipo. Se, porventura, um adolescente constrange alguém mediante violência a ter conjunção carnal com ele, nós não estaremos diante lá de uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. O tratamento, ao contrário dessa atitude da criança e do adolescente, ele vai ser dado, observem, lá ao rigor do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos verificar lá? Está lá, ó, artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente
as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1º. Enfim, quando, então, nós temos um ato infracional análogo a crime, o doutor e a doutora já entenderam o porquê da palavra analogia. Por que da palavra analogia? Porque a descrição do fato típico está no Código Penal e na legislação complementar. Mas por quê que é uma mera analogia? É uma mera analogia que o preceito secundário do tipo não se aplica à criança e adolescente. Quem vai regular o eventual fato ilícito, ato ilícito, vamos chamar assim, cometido por criança e adolescente, é lá no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora respira, muita calma nessa hora, nós vamos entrar num outro questionamento. E esse questionamento é muito difícil de ser compreendido. Eu acredito que agora esteja bem claro aí para todos, né, o porquê do termo, né, ato infracional análogo a crime. Contudo, apesar da ideia do ato infracional análogo a crime, nós temos um outro questionamento para responder. E esse questionamento é muito difícil de ser compreendido, mas nós vamos entender. Vamos imaginar o seguinte caso. Uma determinada criança, um determinado adolescente, vamos lá na disposição legal novamente para ficar bem claro para vocês. Vamos lá. Compartilhar. Está na tela aí de novo o Código Penal. Vamos imaginar que determinado adolescente ele tenha constrangido a vítima a ter com ele conjunção carnal mediante violência. Então, ele obrigou uma vítima a ter com ele conjunção carnal, tá? E aí, lá no início do nosso processo, não é igual o processo comum, que tem uma denúncia contra esse sujeito, não. O fato passa pela devida apuração policial e o representante do Ministério Público ele oferece, em face desse adolescente, uma representação. Então, a peça-ovo, a peça inaugural do direito penal juvenil, não se chama denúncia. A peça inaugural do processo penal juvenil se chama representação. Primeira premissa que eu estou afirmando para você. A peça inaugural do processo penal juvenil não se chama denúncia, ela se chama representação. Então, o representante do Ministério Público, ele move em face desse adolescente uma representação. E aí, esse procedimento é instaurado, ele está em curso regular, e, ao final, o juiz entende pela procedência dessa representação. Então, veja, o juiz ele não faz, na forma do procedimento comum, um juiz de condenação, não. Se o juiz entende que essa criança cometeu um ato infracional análogo a crime, existe fato típico, ilícito e culpável, ele faz a mesma verificação da definição tradicional de crime. Ele não chega a um juízo condenatório, ele julga essa representação movida pelo parquê, movida pelo Ministério Público, procedente. Então, o juiz, ao julgar procedente essa representação movida pelo Ministério Público, ele resolve, dada a gravidade do caso, internar esse menor de idade, esse adolescente, internar ele em estabelecimento educacional. O juiz entende que a gravidade do caso levou ao rigor de internação desse adolescente em estabelecimento educacional. Vem agora uma outra pergunta para os doutores. Esse adolescente que foi submetido aí à medida
socioeducativa de internação. Esse adolescente que foi submetido à medida socioeducativa de internação. Após cumprido o prazo de internação, imaginemos 1 ano, esse sujeito sai do estabelecimento educativo e volta a conviver em sociedade. Agora, maior de idade, com 21 anos, por exemplo, essa representação julgada procedente em desfavor do menor pode amargá-lo processualmente, pode trazer algum desfavor processual a esse menor? Hugo, eu não entendi a pergunta. Meu amigo, esse menor cometeu um ato infracional análogo ao crime de estupro. O juiz julgou procedente a representação movida pelo parquê e determinou a internação desse adolescente. Esse adolescente fica durante 1 ano internado, sai, e agora na vida adulta, com 20 anos, por exemplo, ele comete agora sim um crime. Aquela representação, esse histórico dessa representação, pode acarretar algum desfavor processual a esse sujeito? É o que a gente vê no nosso próximo bloco.